Olá pessoal, tudo jóia? Essa semana houve uma discussão aí num grupo de WhatsApp lá acho que da TV Record, entre duas pessoas, o Marcos Mion e o Roberto Justus. E eu queria analisar essas duas falas aqui e ver quem está certo, tá bom? Vou fazer uma análise técnica aqui. Alguém pode dizer assim, mas eles não são cientistas, eles não são pessoas relevantes do pensamento nacional, por que fazer isso? Né? Porque eles são pessoas influentes. E essa epidemia do coronavírus, ela tem tudo a ver com a influência sobre as pessoas, sobre como as massas se comportam. Então é importante sim a gente esclarecer, trabalhar com as pessoas que são influenciadoras deste povo que deve se comportar de certa forma para que a epidemia tenha um ou outro desfecho. Tudo bem? Então eu vou colocar eles dois aqui, eu não coloquei completo, eu fiz um recorte com as principais ideias, a gente vai ouvir aqui juntos e aí eu vou sumarizar cada uma delas para a gente analisar quem está certo e quem não está do ponto de vista técnico e científico, tá bom? Vamos lá. Que de 6 a 20 de abril vai ser o pico do contágio. 6 a 20 de abril condiz com o que o Mandetta disse que em meados de abril nosso sistema de saúde vai entrar em colapso. Eu já falo mais sobre isso. Mas o que isso quer dizer? Que para a gente ter esse pico nessa data, as pessoas estarão se contaminando entre hoje e quarta-feira. Ou seja, a gente tem que redobrar o cuidado agora. Se você pode ficar em casa, se tranque em casa, não é férias, para de passear, para de dar o rolê, para de querer juntar as pessoas, para. Lockdown é quando trava e para, tem que parar tudo, tem que ficar dentro de casa. Se você não consegue, por causa de trabalho, porque você trabalha na linha de frente, ou você faz parte do comércio que não pode parar, tome todos os cuidados possíveis. Se o sistema de saúde colapsar, isso quer dizer que não importa o dinheiro que você tem, a influência que você não vai achar leito, você não vai achar UTI, você não vai achar respirador, não importa. O sistema de saúde em colapso quer dizer que você chega no hospital e você não vai ser atendido. Não tem médicos, não tem aparelhos, não tem jeito. E o que é pior de tudo, não é só por causa do corona, mas as outras enfermidades, acidentes domésticos, tudo continua acontecendo. E as pessoas precisam muitas vezes de UTI por causa dessas outras enfermidades ou por causa de acidentes e não vão encontrar. Isso quer dizer que na periferia as pessoas vão morrer na rua, vão morrer em suas casas, vão morrer a caminho do hospital, vão morrer no corredor. A gente está falando realmente de um filme de terror. Então vamos lá, vamos sumarizar o que ele falou. Que o pico do problema vai ser agora em abril, se o caminho for como está se desenhando. Ele disse que deve colapsar o sistema de saúde. Ele falou assim que o prejuízo humanitário vai ser muito grande, enorme, vão morrer muitas pessoas. E falou que a saída correta, adequada, seria o lockdown, o isolamento total, ok? São essas coisas que ele falou. Vamos ver agora o que diz o Roberto Justus. John, estamos em total desacordo e vou te passar uma matéria de um cara genial dos Estados Unidos falando sobre essa histeria. 1 milhão de mortos. Quando alguém faz um argumento desse, com todo o respeito também, que eu te acho um cara muito inteligente, quando alguém solta um argumento desse, aí acabou, né? 1 milhão de mortos no Brasil. Em lugar nenhum no mundo teve... O total de mortos até agora no mundo foram de 12 mil. 12 mil pessoas morreram do coronavírus até agora. Isso é absolutamente nada. 220 mil infectados. E o Brasil é tão abençoado por Deus que aqui ele vai matar 1 milhão. Nenhum lugar do mundo, nem na China onde tudo começou, nem em lugar nenhum. Mas aqui vai matar 1 milhão. Então, quando você faz um argumento desse, aí, Mion, não dá nem para discutir. Entendeu? É uma desinformação de um nível tão grande que não dá nem para discutir. Sem querer te ofender, pelo amor de Deus, respeita os seus pensamentos. Mas você está totalmente errado. Então, quem entende um pouco de estatística, que parece que não é teu caso, vai perceber que é irrisório. E dos que morrem, mesmo dos velhinhos, só 10 a 15% deles morrem. Para a maioria da população mundial, se pegarmos o vírus, que seria bom, ele já criaria anticorpos e acabaria de uma vez. Agora, claro que esse exagero que foi feito tem vários argumentos ou vários pensamentos atrás dele,
Mas eu não estou dizendo, já devia isolar os velhinhos, devia cuidar deles, é o que eu falo, devia não ter aglomerações humanas, tipo grandes eventos, festas, etc. Isso sim, mas esse isolamento vai custar muito mais caro. Você está preocupado com os pobres? Você vai ver a vida devastada da humanidade na hora do colapso econômico, da recessão mundial, dos pobres não terem o que comer, das empresas fecharem, dos desemprego em massa. Não dá para comparar. Então vamos lá, vamos sumarizar o que ele falou aqui. Ele disse que não tem esse negócio de 1 milhão, isso não existe, né? Que a taxa de mortalidade é muito, muito pequena, tanto que matou só 12 mil pessoas até agora. Ele disse também que o prejuízo humanitário do custo econômico vai ser muito maior do que o prejuízo humanitário do custo da própria doença, da própria circulação do vírus. E disse que é uma questão de estatística básica, que ele entende de estatística, que tem um texto de um cara dos Estados Unidos, então que ele está certo. Esse é o problema da gente ficar lidando com as coisas como opinião, né? Assim, a gente começa a lidar com as coisas, com todas as coisas, como se as coisas fossem opinião, né? É uma tendência anticientífica muito grande, que circula na sociedade em vários momentos. E que ela é muito aceitável quando a gente fala de uma coisa que não é urgente. Meu tema de pesquisa é autismo, né? Então, por exemplo, a psicanálise fala que autismo é causado pelas mães. Então, eles falam, não, tudo bem, é a opinião deles, deixa eles. Não, não é a opinião deles. É um negócio absolutamente anticientífico, né? É terraplanismo. A psicanálise é terraplanismo, né? Não é uma coisa pseudocientífica. Mas tudo bem, é o respeito, é a liberdade, cada um pensa o que quiser. Entende? Esse clima meio que viça durante o período que não é um período grave, só que isso tem repercussão quando o período é grave. Então vamos lá. O que o Roberto Justus fez? Ele pegou uma informação sobre a China, lá matou 12 mil, então aqui vai matar um percentual muito pequeno também. Desconsiderando completamente todo o contexto, porque essa é a questão, a gente precisa considerar o contexto para a gente pensar epidemiologia, né, de massa, e precisamos pensar nas pesquisas básicas, nas pesquisas de laboratório, para a gente entender o processo de contaminação do vírus. Então, por que só morreram poucas mil pessoas na China? Porque lá, em primeiro lugar, só a contaminação foi num lugar só, uma região chamada Wuhan, né? Então, essa é a primeira grande questão. Então, você não tinha vários focos acontecendo ao mesmo tempo. Segunda questão, lá eles fizeram lockdown, meu amigo. Lá foi isolamento total. E lá é ditadura. Lá não tem conversa de liberdade, de direito, não. Cada um vai para sua casa e ponto que o governo mandou. Então, o lockdown lá foi absolutamente radical, de um tipo impossível aqui. Mesmo o nosso lockdown aqui não seria exatamente como o deles, né? E como eles são um país, quer dizer, precisamos considerar isso, é a segunda maior economia do mundo. Um país gigantesco. Então, todos os equipamentos do país inteiro foi para Wuhan. E eles testaram todo mundo. Então, é por isso que foi tão baixo. Vamos comparar com o Brasil. Muitos problemas. Primeiro, não tem um foco só, tem vários focos no Brasil. Isso é um enorme problema. Os Estados Unidos, a mesma questão. Tá? Segunda questão, nós não temos um sistema de saúde que tenha equipamento bom. O nosso sistema de saúde é ridículo assim, em termos de tamanho para atender um negócio desse. Né? Porque todos os lugares estão pegando praticamente. Então o nosso sistema colapsa num instante, muito rapidamente. Não é eu que estou dizendo isso, o próprio Mandetta, que é o ministro deste governo, que falou, né, que deve colapsar em abril o nosso sistema de saúde. O padrão de crescimento de um vírus desse tipo, sobretudo quando ele está em vários lugares, é de um tipo que a gente chama de curva exponencial. A curva está vindo aqui, ela tem poucos casos, de repente ela vai lá para cima. Então, se a gente não fizer nada, como é a proposta, né,
nosso índice de morte vai para em torno de 1%. 1% dos brasileiros, em torno de 2,5 milhões de brasileiros mortos. Esse é o percentual mais ou menos de morte desse vírus. No entanto, temos que considerar aquilo que o Mion falou, que é importante, que quando você colapsa o sistema de saúde, ninguém mais consegue entrar. O cara que tem um acidente não consegue entrar, ninguém consegue entrar. E aí começa a morrer várias outras pessoas decorrentes do problema do sistema de saúde, do colapso do sistema de saúde, não diretamente do próprio coronavírus. Parece, pelo discurso do Roberto Justus, que a pessoa pega e 10% dos velhinhos morre e pronto. E não é assim. Pessoas mais jovens também são hospitalizadas. Também têm problemas respiratórios, só que elas sobrevivem, só que elas ficam um mês na UTI. Então, um jovem internado, ferrou. Porque você vai ter um mês, um leito internado dos pouquíssimos que a gente tem. A Inglaterra fez um estudo. A Inglaterra, gente, pelo amor de Deus, a Inglaterra não é um comunista. Não é. O Boris Johnson é um cara de direita, direitaça. Lá eles fizeram um estudo do Imperial College, eu já falei isso ontem num outro vídeo. E lá na Inglaterra, se todo mundo pegasse o vírus proximamente, ao mesmo tempo, eles precisariam de mais de 50 vezes a quantidade de leito que eles têm disponível, que deve ser, 50 vezes mais do que no Brasil, proporcionalmente pela quantidade de moradores da Inglaterra. Então, o problema é a velocidade do contágio. Este é o problema. E o fato de que um grande percentual, no final das contas, o percentual é pequeno, mas no final das contas acaba sendo grande pela quantidade, de pessoas tem que ser internada. E uma parte grande morre. Então, você não pode aplicar a estatística desse jeito que ele aplicou. Lá, a China tem 1,5 bilhão. Então, se morreu alguns milhares, então aqui vai ser a mesma estatística. Isso não... Desculpe, mas isso não é estatística. Isso é uma coisa... Isso não é um pensamento mais elaborado, né? É um pensamento, assim, muito raso, muito limitado mesmo, assim. Impressionantemente limitado. Eu fico impressionado, assim. Bom, então... A informação que o Mion falou, não importa se é o Mion, se ele tem 5ª série, se ele tem 8 PhD, não é isso que importa, que valida ou não um discurso, que diz se ele é verdadeiro ou não. Né? O Roberto Justus falou, eu te passo um texto. E daí que tem um texto? As pessoas, todo mundo acha que entende de tudo. Né? O que importa é qual a evidência que está produzida. A evidência que está produzida sobre esse vírus é que o contágio dele é absolutamente veloz. Cada pessoa ela vai infectar cerca de 3 outras pessoas. E aí quando você calcula isso no decorrer de um mês, isso dá um número absurdo. Um absurdo. Né? Eu me lembro de um conto, né? Na verdade é uma lenda, mas está no livro O Homem que Calculava. Um cara faz inventa um jogo de xadrez. E aí porque o rei tinha perdido um filho na guerra, e ele disse que o jogo de xadrez mostra pra ele, né, que tem uma estratégia, que não tinha jeito dele não perder e tal. E aí o cara falou, nossa, que bom, eu vou te dar um presente, fala pra mim o que você quer. Eu falei, não quero nada. Eu falei, não, fala o que você quer. Faz o seguinte, pega o tabuleiro de xadrez e de um quadradinho pro outro, você põe 1 grão de areia no primeiro, no segundo você dobra e você vai dobrando em todos os quadradinhos. É só isso que eu quero. A areia que vai dar no final. Aí o cara falou, isso aí é moleza. Vai dar um punhadinho assim de areia. E aí no final ele viu que poderia dar o deserto inteiro do Saara que não pagaria. E achou ele mais genial ainda. Aí ele levou ele para ser conselheiro e tal. E é isso. Um passa para o outro, que passa para 2, que passa para um monte. E isso é essa propagação que gera a curva exponencial que ele não entendeu, porque ele tem uma dificuldade de entender. Né? Ele não está com um dado deste vírus, de como esse vírus funciona. Esse vírus ele é diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto até agora na história da humanidade. Tanto que quando eles analisaram o vírus, eles olharam para o vírus, eles acharam que esse vírus ele não pegava em pessoas.
Porque a estrutura dele é um vírus que não está adaptado a pessoas. Quando eles foram para o laboratório e botaram célula humana e vupt, foi rapidinho. E todo mundo ficou espantadíssimo, porque é um vírus muito louco, assim, muito louco, comparado com aquilo que a gente já conhecia. Tanto que ele tem um padrão de funcionamento muito diferente. Você veja que ele atinge muito pouco, né, sintomaticamente, digamos assim, crianças e mulheres grávidas. Ele é o oposto de outros vírus. Ele é alguma coisa que a gente tem conhecimento que ainda é básico. Então, se a gente, lá no laboratório, a gente descobriu como é que ele funciona e já fez essas projeções, não é qualquer pessoa, gente. São cientistas da mais alta capacidade. Eu sou um militante de práticas baseadas em evidências. E as pessoas todas acham uma chatice isso. Por que precisa passar por isso tudo? Uma moça falou no Zap aqui que a dieta funciona. Por que você está dizendo que não funciona? Porque tem 100 mil estudos mostrando que não funcionam. Todas as coisas são assim. Saiu um remédio novo. Já funcionou em 15 crianças lá. Por que você não aceita o remédio? Porque um remédio não adianta funcionar com 15 pessoas. Tem que ter todo um processo. O cientista é chato. O cientista fala um negócio quando os dados são muito sérios. Então, sobre o funcionamento do corona, as pessoas estudaram muito, muito o padrão de funcionamento. Apesar de ser muito rápido, são vários grupos ao mesmo tempo estudando. Então, quando todos eles chegam ao mesmo resultado, é porque a gente tem um conhecimento muito sólido sobre isso. O padrão de crescimento do vírus é brutal. Então, vamos para a questão central aí, né? Central, entre aspas, né? Que dá maior custo humanitário. Os prejuízos econômicos decorrentes do lockdown ou o vírus vindo todo de uma vez, né? Essa questão foi muito levantada nos Estados Unidos, né? Inclusive, teve uma entrevista lá, eu assisti uma reportagem que o Pedro Doria estava contando dessa entrevista, em que um economista estava explicando, os problemas do lockdown serão gravíssimos. Os problemas econômicos de não fazer o lockdown são muito, 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 muito piores. Tem ideia do que é 1% da população morrendo? O que você ter cadáveres nas ruas, você tem que tirar com um caminhão? Como está acontecendo na Itália? Que não tem mais... Os crematórios estão funcionando 24 horas, não tem mais espaço e está faltando crematório para queimar os corpos. Eles estão tirando de caminhão, levando para outras regiões. Tem ideia do que é isso para a economia? E do efeito disso para a economia a médio e longo prazo? Então, o lockdown, gente, é terrível do ponto de vista econômico. Mas a outra opção é ainda mais terrível. E o que eu estou dizendo é fruto de uma série de estudos que estão instruindo os Estados Unidos. Veja a Califórnia. Califórnia não é um lugar comunista. Califórnia é o centro nervoso do capitalismo dos Estados Unidos. É lá onde estão as empresas de tecnologia, é lá o lugar mais avançado do país. Eles estão em lockdown. Eu sinto o seguinte, que tem muita gente no Brasil que fala assim, não, porque um amigo meu nos Estados Unidos falou, aí pronto, aí acabou. E eles, em geral, pessoas que não têm muita cultura, né, esse apresentador, né, por exemplo, e aí eles ficam nesse fato pincelado, eles não olham para o que está acontecendo no país, das instituições do país, eles estão falando lá seríssimo, em criar políticas sociais para as pessoas ficarem em casa, nos Estados Unidos, criando políticas sociais, né? Veja só a que ponto que nós chegamos. Então, quem está certo é o Mion. Parabéns, Marcos Mion. Parabéns pelo posicionamento, pela coragem e por estar, neste caso, alinhadíssimo com as evidências disponíveis, tá bom? Grande abraço.